que a gente está falando que são os mais fortes, tal, eu acho que eles têm que ter a certeza do primeiro lugar. Mas o Flamengo não é exagero, não é caçar clique. Desde já falar... Já é o primeiro lugar. Tudo não tem bem. como não ser. Eu entendo a tua lógica. Eu não acho que os times vão fazer 18 pontos. Eu acho que eles têm que brigar por isso, tá? Não dá para fazer. No caso do Flamengo, dá para fazer. Acho que no caso do Fluminense dá para fazer. Se vai fazer, outra história. Dá. Mas e vira você jogo... consegue ser o melhor com 15. E essa história de altitude talvez tenha um peso ali no jogo contra o Bolívar. Quem sabe contra o Milionários, mas assim, é um grupo muito acessível. O Flamengo não pode reclamar do grupo. O grande desafio desse grupo não são os adversários, e sim justamente a logística e a altitude, é isso? No meio também o jogo com o Milionários, que é na Colômbia, em que é no meio das finais do campeonato estadual. Era exatamente essa a nossa preocupação, de você ter um voo longo, que é o caso, e no caso do Milionários a gente tem um voo longo e ainda tem a situação da altitude. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Definido o grupo do Flamengo! Separei para vocês aqui um corte do Linha de Passe analisando o sorteio da Libertadores. Vamos ver o que eles vão falar do Mengão, então já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos, Grupo Disney. Vamos lá, simbora. Os mais fracos que o grupo do Flamengo, mas o grupo do Flamengo é muito acessível, não só para a primeira colocação, como também para terminar ganhando todos os jogos. E aí fazendo aquela pontuação que vai dar garantia nas próximas fases. Final. É o que tem acontecido com o Palmeiras. A altitude talvez tenha um peso ali no jogo contra o Bolívar, quem sabe contra o Milionários, mas assim... É um grupo muito acessível, o Flamengo não pode reclamar do grupo. O grande desafio desse grupo não são os adversários, e sim justamente a logística e a altitude, é isso, Jean? É isso, eu acho que claramente... O Bolívar até fez uma bela campanha temporada passada. Passou de fase, né? Passou de primeiro, fase. Talvez seja o time mais perigoso do grupo do Flamengo. Uma bela pontuação, né? E acho que tem o fator campo que evidentemente conta muito. Mas também se a gente olhar para o Campeonato Brasileiro, se a gente olhar para a Libertadores do ponto de vista técnico, querendo achar adversários tecnicamente que podem dificultar a vida dos brasileiros, a gente vai achar poucos. Então essa é a verdade. Tecnicamente você olha para qualquer grupo com os brasileiros e vai dizer, bom, se a gente vai levar em consideração só o aspecto técnico, o brasileiro vai passar, em todos os grupos. Aliás, é curioso, né? Porque o Botafogo poderia ter caído num grupo com River Plate, Independiente del Valle e The Strongest, por exemplo. Sim. E no fim ficou com um grupo, como disse o Calçade, porque o Botafogo, por vir do pote 4, ele tinha a possibilidade de ter um grupo realmente mais complicado. Encarar o pior pela frente. Exato. Tinha 6 possibilidades de brasileiros. Exato. Inclusive, né? Exato. Imagina cair no grupo do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, era complicado. Então, acho que assim, foi o grande vencedor do sorteio, porque também era aquele que poderia ter um sorteio mais complicado do que os outros. Os outros, por pior que seja, a gente pode discutir quem se deu pior, quem se deu melhor e tal, mas por pior que seja, você vai dizer, olha, o brasileiro vai passar em todas. Você pode, se você levar em consideração apenas a questão técnica. E você cravaria todos em primeiro, Jean? Cravaria. Não, só uma análise aqui. Você acha o grupo do Flamengo mais difícil que o grupo do Botafogo? Não, eu tô falando o contrário. Ah, tá, que do Botafogo é mais fácil. Eu tô falando que o Botafogo é o grande vencedor do sorteio. Porque ele poderia ter... Porque ele poderia ter caído num grupo Cenário complicado, de fato. Talvez fosse o único que pudesse ter caído num grupo complicadíssimo, até para a classificação, e isso não aconteceu. Então, o Botafogo se deu. O Flamengo, acho que a questão é o que você falou. Tecnicamente, o Flamengo é infinitamente superior a qualquer adversário. É um grupo chato do ponto de vista da logística. E aí eu olho muito, A altitude, né? quando a gente fala de logística, para o Campeonato Brasileiro. Eu sei que os clubes brasileiros não costumam fazer isso muito, mas vamos lembrar do que fez o Palmeiras na temporada passada. O Palmeiras poupou na Libertadores. Para jogar a final do Paulista. Para jogar a final do Paulista e depois poupou na Libertadores em outros jogos. Claro, com a classificação encaminhada, mas brigando para ser o primeiro colocado. Poupou em outros jogos também. Acabou sendo o primeiro colocado no geral, mesmo assim. Mas, por exemplo, o Palmeiras eu acho que vai ser se fizer isso, possivelmente quebra a cara. Quebra a cara não em relação à classificação,
mas quebre a cara em relação a esse primeiro lugar. São Lourenço, Del Valle. Del Valle. Aí já é um grupo que não sei se vai permitir ao Abel fazer isso. E o Abel já mostrou que é um técnico que faz isso, que pensa no campeonato por pontos corridos, que pensa no brasileiro. Não sei o quanto o Tite pensa ou não pensa, não sei o quanto o Diniz vai pensar ou não pensar. Né? Você vai negociar semana a semana. Então. É uma negociação de semana a semana. Mas, tá lembrando para voltar para o Flamengo, o Palmeiras, ele poupou no jogo contra o Bolívar na primeira rodada fora de casa. Foi. Né? Porque ali era assim, era no meio do campeonato, era entre na final. As finais do estadual. Que é o que vai acontecer com o Flamengo agora. E o Landim acabou de falar isso, né? Falou, bom, a gente vai jogar... Claro que vai depender muito também da primeira decisão, né? E a tendência, enfim... Assim, a gente olha... Ficou uma final de Carioca em que o Flamengo é muito favorito. Você olha para os adversários, mas assim, a questão das escolhas, né? Onde você vai viajar, como vai viajar... ela pesa. Ela pesa porque ela não interfere só no rendimento da Libertadores, ela interfere no rendimento dos outros campeonatos. Essa é uma questão. Se você está na final do estadual, tudo bem, ele não tem um clássico. Poderia ser um Flamengo e Vasco. Não é um Flamengo e Vasco. Isso não quer dizer também que um tombo contra o Nova Iguaçu é muito mais. Então, faz barulho. Também não pode faz barulho. Mas talvez tenha sido por isso, Calçade, que o Palmeiras fez o que fez no ano passado. Porque perdeu o primeiro Água jogo. Santa. O normal não é o Flamengo perder o primeiro jogo. Exato. Então, se o Flamengo mete 3 no Nova Iguaçu, que é absolutamente normal no primeiro jogo... E outra, a gente tá falando assim... Calça, só um minutinho que o Marcos Braz tá vamos falando justamente sobre isso. Justamente sobre isso. Esse é o gancho. Vamos lá. Ao vivo. William, agora o vice-presidente Marcos Braz, a gente vinha conversando antes sobre essa questão do grupo, o caminho do Flamengo, e vocês agora têm 2 clubes com altitudes pela frente. Você falou sobre a logística e justamente tem isso no meio do caminho. E no meio também o jogo com o Milionários que é na Colômbia, em que é no meio das finais do campeonato estadual. Era exatamente essa a nossa preocupação, de você ter um voo longo, que é o caso, e no caso do Milionários a gente tem um voo longo e ainda tem a situação da altitude. Mas agora não tem mais o que torcer, né? Torcer era o que a gente estava fazendo antes. Agora é trabalhar em cima das melhores decisões possíveis para que a gente possa ter um campeonato bom. Obrigada, Braz. William. Dá para fazer essa negociação, né, Calçade? Não, dá. O Palmeiras é o melhor exemplo aí do ano passado. Já citou aqui o Jean, Água Santa. Exatamente. O Flamengo consegue equilibrar bem, dosar bem isso e conseguir o título carioca com, assim, Nova Iguaçu, grande campanha, excelente. E assim, ele pode usar o banco que ele tem também, né? Gabigol, Bruno Henrique, Léo Ortiz. É isso. O Vinha. Olha isso. É para isso que tem um elenco, né? Um nível de. Mais para frente recuperado vai ter o Gerson, não agora mais para frente. O que o Tite fez até agora foi trabalhar assim, na consistência. Escolheu um time, foi naquele time. Agora vai começar a temporada de verdade, que é misturar todo mundo, bagunçar tudo isso, porque aí vem contusão, vem amarelo, vem competição daqui e de lá, mas é aquele que tem as melhores condições para responder a tudo isso. O que a gente está olhando é para o sorteio agora, que vai pesar para todo mundo. Acho que não tem ninguém assim com a vida tão suave, mas certamente o Botafogo poderia ter caído numa bomba e não caiu numa bomba de grupo. Né? Não é. E o Flamengo tem condição de suportar tudo isso, se preparou para isso. Né? O Flamengo se preparou, está preparado para isso. E acho que a gente tem uma faixa, um grupo de times brasileiros que estão à frente dos demais hoje, que é Flamengo, o Palmeiras. Mas o Flamengo do ano passado, esqueça do ano passado, já não tem nada a ver com outra do ano. coisa, o treinador. Já acabou esse Flamengo do ano passado. O Flamengo 2023 já acabou. Outro cenário. O Flamengo de agora, ele retoma uma autoridade que não havia em 2023. A ponto de você ter o Gabigol no banco desde o início da temporada e vai continuar lá. Sem crise, sinal. Sem crise. E dos times brasileiros, Palmeiras à parte, porque a gente sempre ressalta o trabalho que vem de longo tempo, né, pelos padrões do futebol brasileiro sul-americano, um longo tempo, 3 anos e pouco, um longo tempo. O Flamengo é que está com os processos mais adiantados. Se a gente pegar aqui, São Paulo, agora a crise, Carpini continua, não continua, é técnico para Libertadores, não é técnico para Libertadores, agora essa confusão. O Fluminense não está no nível do ano passado ainda. Pode chegar, tem potencial mas ainda caiu não está. Caiu num grupo bem fácil, hein? Caiu num grupo fácil. Bem fácil. O Botafogo, precisa ver essa questão do treinador. O Grêmio é uma incógnita, o Grêmio. O Palmeiras, a gente já falou aqui, o Atlético está devendo desempenho ainda. O torcedor do Atlético
cornetando e tal, o desempenho do Atlético Mineiro, embora esteja na final do campeonato estadual. Para mim, caiu no grupo mais fácil que os brasileiros vão pegar. Assim, o Flamengo está um bocadinho à frente dos outros. Fala aí, gente. O Atlético também, aliás. O Atlético vale um pouco Fluminense? isso também para que a gente falava do Botafogo. Porque o Atlético poderia cair no grupo do River, por exemplo. Né? Era pote 2, né? No pote, então, assim, olhando para o cabeça de chave, era o melhor resultado que poderia ter o Atlético era cair no grupo do Peñarol, que tem muito mais nome e camisa do que time. Então, acho que foi um bom negócio também. Só em relação a essa coisa do Flamengo, entre as finais, eu acho que assim, essa questão ela vai se colocar ou não, dependendo do que for a primeira final. E aí, assim, com todo respeito ao Nova Iguaçu, e a gente viu o jogo do Internacional contra o Nova Iguaçu, por exemplo, né? Quer dizer, é uma boa referência. É uma boa referência, porque nós estamos falando de um time muito forte, com jogadores com muita potência, e o Internacional, vamos dizer que não sofreu absolutamente nada para eliminar o Nova Iguaçu. O que eu quero dizer, pode ser que na primeira final já o Flamengo encaminhe o seu título estadual, e aí ele pode dizer, não, agora beleza. Tendo o banco que tem, pode até usar a parte do banco no jogo de volta. Aí mas é isso, você tem um elenco desse tamanho que é para usar. Você não precisa mandar todo mundo viajar se você precisar da segunda partida do campeonato estadual, porque aí acho que faz sentido, como fazia sentido com o Palmeiras na temporada passada, mandar o time reserva para enfrentar o Bolívar, ainda mais na altitude, que você sabe que a tua qualidade técnica ela tem um valor, evidentemente, mas na altitude esse valor ele diminui. Quer dizer, o que você teria de vantagem não é uma vantagem tão grande quando a altitude influencia na partida. Então eu acho que vai depender muito do que vai acontecer na primeira decisão para o Flamengo resolver o que ele vai fazer no primeiro jogo da Libertadores. E tem que ser assim mesmo, tem que ser assim porque nós estamos falando de um título, é título estadual, mas é um título. E nesse grupo da Libertadores, certamente o Flamengo vai avançar. Então, essa dúvida não se coloca muito. Claro que a questão dos pontos ganhos são importantes em relação à classificação geral, toda aquela história que a gente sabe, para o mando de campo, depois lá para frente. Mas, de novo, né, o Palmeiras foi um ótimo exemplo da temporada passada, fez isso, perdeu do Bolívar. Sim. Que é bom a gente lembrar disso. Poupou todo mundo, mandou o time reserva e perdeu. E mesmo assim ficou na primeira colocação. Eu acho que a grande questão... Só um minutinho, Bernardo. Alberto Guerra, presidente do Grêmio que caiu aqui. E não era um grupo em que era para ser eliminado também, né? Foi mais por demérito do Corinthians. O próprio Argentino Júnior que vai enfrentar de novo agora... Se olha o noticiário, por exemplo, da Argentina, nossos colegas da SPN Sur, eles falam uma vez eu falando do elenco do Flamengo, falam, não dá para competir por causa da questão financeira. Não dá para brigar. Eu acho só que o Grêmio, de fato, ele é favorito para avançar na chave, como todos os brasileiros são, mas está longe de ser favorito ao título. Então, assim, isso também pode acontecer. Eu não acho que seja uma decisão fácil, né? Você não brigar pelo primeiro lugar, você não brigar pela... E acho até que isso muda bastante. Primeiro lugar talvez seja essencial. Então, assim, talvez fundamental. O Flamengo, o Palmeiras, os times que a gente está falando que são os mais fortes, tal, eu acho que eles têm que ter a certeza do primeiro lugar. Mas o Flamengo não é exagero, não é caçar cliente. Desde já falar... Já é o primeiro lugar. Não tem como não ser. Eu entendo a tua lógica. E a partir disso, ele pode dizer, então tá, agora eu vou olhar para o brasileiro. O Flamengo é até um caso à parte dos casos, porque... ele tem esse elenco que o Calçade falou. Dá para jogar bem. Na hora que ele fala que eu vou mandar meus reservas e manda os nomes que o Calçade citou. E quando a gente fala reserva, estou dizendo que eu acho que a gente fala reservas, dá até para mesclar um pouco. E joga 45 minutos, um dos principais titulares, aí poupa no segundo tempo. Aí você vai mesclando. Eu não acho que os times vão fazer 18 pontos. Eu acho que eles têm que brigar por isso, tá? Não, dá para fazer. No caso do Flamengo, dá para fazer. Acho que no caso do Fluminense, dá para fazer. Se vai fazer, outra história. Dá. Mas vira você consegue ser o melhor com 15. E essa história de das escalações vira um jogo de xadrez, né? Porque eu acho, por exemplo, o treinador do Flamengo, Tite, olha ali, Palmeiras perdeu pontos em um jogo. E ele tem um saldo de gols enorme. Ele pode negociar isso numa escalação de Libertadores, priorizando o Campeonato Brasileiro, porque ele vai ter ali, acho, é muito cedo para te garantir, o Internacional brigando com muita força, e o Inter certamente vai colocar o brasileiro acima da Sul-Americana, pela necessidade, pelo elenco que montou. Não tem nem que pensar. Não tem nem que pensar. Então, assim, vira um jogo de xadrez das decisões dos técnicos, que não dá. Essas decisões não podem ser tomadas agora. Sim.
Elas vão sendo tomadas de Tô acordo falando com as semana a circunstâncias. semana, o que for aparecendo pela isso. frente. É bom dizer também no Brasil, essas equipes vão se enfrentar. Vai ter semana que vai ter a Libertadores, só que o Flamengo vai jogar com o Palmeiras. O Flamengo vai jogar com o Atlético Mineiro. O Internacional, que está na Sul-Americana, vai pegar o Grêmio, que está na Libertadores. Vão ter que ir negociando, porque Por exemplo, são confrontos diretos. Onde o Fluminense vai ter um jogo, de repente, com o Alianza Lima. Lima. E aí, nessa semana, ele tem um Fla-Flu. Exatamente. O que é mais importante? Exatamente. Se ele vai se classificar com certeza. Depende de muito contexto. O contexto da classificação na Libertadores, de como estão encaminhados seus adversários na Libertadores, de como tá, de qual é a sua tabela no Brasileiro, né? Enfim. A gente tem mais um entrevistado, o Tyron Arruda, que é CEO do... Tá aí, nação! Separei aqui para vocês este corte do programa Linha de Passe, falando do sorteio da Libertadores e analisando o grupo do nosso Flamengo. É isso aí, cara. Cara, o Flamengo pegou o Bolívar, da Bolívia, lógico, né? O Milionários da Colômbia e o Palestino do Chile. Para você, qual desses três é o mais complicado? É o mais difícil que o Flamengo vai enfrentar? Fora de casa, galera. Em casa, o Flamengo é favorito a ganhar todos os jogos, né? No Maracanã. Jogando fora contra o Bolívar, na Bolívia, ou contra o Milionários, na Colômbia. Para você, qual desses três adversários é o mais difícil que o Flamengo vai enfrentar fora de casa? Comentem, participe aqui do nosso vídeo. Eu vou separar para vocês algumas reações de torcedores, cara, do Bolívar, do Milionários e também do Palestino, se eu achar. Se eu não achar, peço desculpas, mas eu vou procurar. Se eu achar, eu trago aqui as reações dos caras. Por quê? Porque, para eles, o Flamengo é o bicho papão do grupo. Muito obrigado a todos vocês. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!